Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Quando ela me ligou dizendo que precisava conversar comigo e que o assunto era sério, eu naturalmente fiquei preocupado. Até porque deu para sentir pela sua voz, mesmo pelo telefone, que ela estava nervosa. Já fazia algum tempo que eu e a Maristela éramos amantes. 8 meses para ser mais preciso. Pensei logo na possibilidade do marido dela ter descoberto alguma coisa. Não é a primeira coisa que a gente pensa numa situação dessas. No final daquele mesmo dia nos encontramos e a primeira coisa que perguntei foi justamente isso: se o marido dela estava sabendo de algo. Ela falou que não. Não, Reinaldo, o Fábio não. É o Valdemar, o meu primo, ele viu a gente. Valdemar? Mas viu a gente onde? Como? Ah, sei lá, na terça-feira. Lembra que a gente ficou parado ali naquela ruazinha lá perto de casa, dentro do carro? Então, ele falou que viu a gente. Meu Deus do céu, mas o que esse cara estava fazendo justamente naquela rua? E eu que vou saber? Sei lá, Reinaldo, ele viu. Tá, e daí? Ah, daí? E se ele conta pro meu marido? Mas será que ele conta mesmo? Numa dessas falou só pra te assustar. Sei não, viu? Mas é bom a gente tomar mais cuidado a partir de agora. Eles são muito amigos, eu tô com muito medo. Meu Deus do céu, mas tanto lugar pra esse cara passar, tinha que passar justamente na... Olha, ela não chegou a sugerir que terminássemos o nosso caso. Parássemos de nos ver. Mas eu senti que ela ficou muito preocupada. E eu também. E nem podia ser diferente. Mas, mesmo já abalado com aquela notícia, eu senti que faltava alguma coisa. Porque ela ficou me olhando de um jeito que... Sabe quando você tem a impressão de que falta a metade da história? E o pior é que faltava mesmo. Eu olhei pra cara dela e cheguei a perguntar: tá, mas é só isso? Você tá com uma cara? Então, é que esse meu primo, eu nunca te contei isso, mas ele sempre gostou de mim. Mesmo antes de eu me casar com o Fábio. Se você soubesse quantas vezes ele já deu em cima de mim, até mesmo lá em casa, na frente do Fábio. Eu nunca dei bola, claro, mas ele vive me cantando, me convidando para sair. Mas por que você nunca me contou isso? Contar pra quê, Reinaldo? Olha, senti o perigo no ar. Tanto que perguntei: tá, mas o que tem isso a ver? É que ele quer que eu saia com ele. O quê? Não, você tá brincando. Pior que não. Mas que cara desgraçado. Não, deixa eu entender. O teu primo tá fazendo chantagem, é isso? É, mais ou menos. Ele sempre quis sair comigo, aí quando viu a gente lá dentro do carro, ele, sei lá, ele achou que era uma oportunidade de... Tá, mas você falou o quê? Não falei nada, né, Reinaldo? O que você quer que eu fale? Olha, eu fiquei tão indignado. Eu fiquei tão revoltado que quase tive um ataque do coração ali mesmo. O desgraçado do primo dela a estava chantageando. Sabe, português claro. Se ela não fosse pra cama com ele contava pro marido dela. Olha, eu fiquei tão nervoso
que, meu Deus, só de imaginar, sabe quando você gosta de uma pessoa? Tudo bem, no nosso caso, eu gostava de uma mulher casada, que dormia todas as noites na cama de outro homem, o marido. Tudo bem, era o marido, mas mesmo assim eu me mordia de ciúme. Agora pensar num terceiro e um aproveitador, sabe, um chantagista. Olha, a vontade que eu tive foi de comprar um revólver e dar um tiro na cara do sujeito. No auge do meu nervosismo, eu cheguei a cogitar e até a insinuar que ela talvez estivesse pensando em ceder à chantagem. Ela naturalmente ficou muito brava. Quer dizer que é isso que você pensa de mim? Não é questão de pensar, é que, você fala que o cara deu em cima de você o tempo todo, desde antes de você se casar com esse Fábio. Nunca me contou, só me contou agora. E de repente me diz que o cara tá te chantageando? Ela não gostou nada da minha insinuação. Só que, meu Deus do céu, eu fiquei numa situação. O cara a tinha chantageado na maior cara dura, querendo que ela fosse pra cama com ele. Nada mais natural de eu querer saber o que ela tinha respondido. No fim, ela ficou muito chateada comigo. Para resumir, ficamos naquele impasse. Ela me garantiu que eu podia ficar tranquilo, me jurou que nem morta cederia aos caprichos do primo sem vergonha, e eu fiquei um pouco mais tranquilo. Mas se dissesse que fiquei completamente tranquilo, estaria mentindo. Mais do que isso, falou que se o cara tivesse mesmo coragem de contar tudo pro marido dela, ela negaria até o fim, de maneira que ficaria a palavra de um contra a palavra do outro. Olha, o modo como me senti não dá para explicar em palavras. A vontade que tive, repito, foi de matar o cara. Porque convenhamos, chantagear uma mulher, ameaçar contar pro marido de uma mulher que ela tem um caso, estabelecer uma condição para não contar, ou seja, ir pra cama com ele, olha o fim da picada. É coisa de pessoas sem nenhum caráter. De qualquer maneira, eu sabia que precisaria ter paciência, calma acima de tudo, até porque nossa condição não era ideal. Nós também estávamos fazendo coisa errada, e eu sabia. Estávamos juntos já fazia 8 meses. E desde o começo, eu tinha me apaixonado por ela. De maneira que, embora estivéssemos cometendo uma traição, e sem querer me eximir de responsabilidade, estávamos juntos, mas não era apenas por diversão, não era apenas por sexo. A gente se gostava mesmo. Tanto que mesmo sabendo que ela era casada, e mesmo sabendo dos riscos que a gente corria, com o tempo, acabamos nos envolvendo de uma maneira que não dava mais para voltar atrás. Nessas alturas, repito, eu estava apaixonado. Não consegui imaginar a minha vida sem ela. A Maristela, nessas alturas, era o foco do meu pensamento. Eu pensava nessa mulher desde que acordava até a hora em que ia dormir. Era mais do que paixão. Não estaria exagerando se dissesse que eu já amava com todas as forças do meu coração. O problema agora era que, além de vivermos uma situação dúbia, perigosa, arriscada, ainda tinha aparecido aquele canário do primo dela.
Olha, quanto mais eu pensava, menos eu acreditava. Como que um homem pode se prestar a um papel desses? Chantagear uma mulher para levar a mulher para a cama. O fato é que, apaixonado do jeito que estava, eu não poderia apenas terminar o relacionamento. Aliás, nem pensava nisso. Tudo que eu imaginava para o meu futuro era ficar junto da Maristela. O pior é que, apesar de ela não ter se afastado de mim, não ter terminado o nosso caso secreto, a gente começou a se ver cada vez menos. Tudo por conta do perigo que corríamos. Ela dizia que a gente precisava se cuidar. E precisava mesmo. Só que, ao mesmo tempo, eu perguntava todos os dias como estavam as coisas. Principalmente em relação àquele primo. Se ele andava insistindo com aqueles convites, com aquela tentativa de chantagem, ela sempre falava a mesma coisa. Não, por enquanto, ele não tocou mais no assunto. Sei lá, de repente, até desistiu. Percebeu que não ia ter coragem para contar nada pro Fábio, até porque ele não tem como provar, né? Vai ser a palavra dele contra a minha. Eu ficava aliviado quando ela falava assim. Só que era um alívio que durava muito pouco, porque dali a 2 dias, aquilo começava a me perturbar de novo. Só que, repito, ela sempre respondia a mesma coisa quando eu perguntava. Ele esteve em casa esse final de semana, só que não comentou nada. Mas, Maristela, eu não estou entendendo. Você não tinha me falado que o cara estava dando em cima de você, que inclusive te ameaçou de contar pro teu marido? Poxa, isso já faz quase 2 semanas e o cara nunca mais tocou no assunto, não. Olha, eu não sei exatamente porquê, mas a resposta dela não me convencia. Imagina, se o cara tinha tido a coragem de chantageá-la, por que estaria em silêncio depois disso? A lógica, para alguém com essa capacidade, com essa coragem, ou com essa covardia, era voltar à carga. Só que ela sempre dizia a mesma coisa. Que tinha visto o primo não sei aonde, que ele tinha estado na casa dela, mas que não tinha voltado à carga, não tinha mais tocado no assunto. Para ser bem sincero, eu não me sentia tranquilo. As respostas que ela me dava não me convenciam. Segundo ela mesma havia me contado, o desgraçado era apaixonado por ela. Já tinha dado em cima dela desde antes de ela se casar com o tal do Fábio. De maneira que fazer a chantagem e depois não tocar mais no assunto era no mínimo para estranhar. Até que um sábado, tínhamos combinado de sair, eu a peguei de carro do lugarzinho de sempre, estávamos indo para o motel, quando o celular dela tocou. Por coincidência, eu estava parado no sinal vermelho. E tão logo tocou o celular, ela, que até então estava com o aparelho assim no colo, pegou e, em vez de atender, olhou o visor, ao mesmo tempo em que eu também olhei. Ainda há tempo de ver o nome que aparecia ali escrito. Sabe, foi coisa rápida, porque logo ela virou o aparelho pro outro lado, com certeza, para que eu não visse o nome de quem estava ligando. O problema é que nessas alturas já era tarde. Foi questão de uma fração de segundo, mas eu vi e gelei quando li aquele nome. Valdemar. Valdemar. Era o nome do desgraçado do primo dela, o que a tinha chantageado, segundo suas próprias palavras.
o que mais me deixou pensativo foi que, em vez de atender, ela ficou segurando o celular assim do lado da perna. Eu me fiz de desentendido e perguntei quem estava ligando, como se não tivesse visto. E pro meu espanto ela mentiu. É minha prima. Tua prima? Mas você não vai atender? De repente é importante. Não, depois eu falo com ela. Não era prima coisa nenhuma. Eu não sou cego. Eu li. Foi uma fração de segundo, mas deu para ler. Eu vi muito bem o nome daquele maldito ali no visor do celular dela. Valdemar. O maldito que a tinha chantageado, segundo ela mesma tinha me contado. Aquele que, segundo ela, queria que ela fosse pro motel com ele, senão contaria do nosso caso pro marido. E o pior é que o maldito ainda insistiu mais 3 vezes. Ela deixou tocar e não atendeu em nenhuma das vezes. E aí eu me pergunto, por quê? Sim, porque se ela agiu desse modo, algum motivo deve ter. Depois disso, não toquei mais no assunto. Toquei pro motel, só que foi uma das piores tardes que passamos juntos. Eu, porque apesar de não ter feito nenhum comentário, não consegui tirar aquele episódio da cabeça. Já ela também ficou estranha. Me tratou de um jeito distante o tempo todo. Era como se o seu pensamento estivesse a milhas de distância daquele quarto. E o pior é que depois ela ainda desligou o celular. Tão logo chegamos ao motel e o guardou dentro da bolsa. A troco de nada é que não foi. O fato é que desde esse maldito sábado, que a minha vida virou de pernas pro ar. A verdade é que não consigo mais ter um segundo sequer de paz. Por mais que eu não queira pensar no assunto, nada me tira da cabeça que ela anda se entendendo com ele. Sabe, é uma coisa que me tira o equilíbrio. É uma coisa que me deixa desesperado, mas nada me tira da cabeça que ela cedeu à chantagem daquele desgraçado. Sempre que eu perguntava, ela dizia que ele não tinha mais tocado no assunto, que tinha desistido talvez, que tinha percebido que não teria coragem de contar nada pro marido dela. Mas aí eu pergunto, será? Quem garante que ela não foi pra cama com esse infeliz só pra ele não contar nada? E quem garante que não continua indo? Se o infame foi capaz de fazer essa chantagem, a troco de que não tocaria mais no assunto? Desistiria? É claro que não. E de mais a mais, por que ela não quis atender o telefone aquele dia? Com certeza não quis conversar com ele na minha frente. E por quê? Será que tinha alguma coisa para esconder? Algo que eu não podia saber? Vamos convir. Se não tivesse nada, ela teria atendido aquela maldita ligação. Tento não pensar nisso. Mas a verdade é que essa possibilidade tem me perseguido dia e noite sem parar. Na minha cabeça, é quase uma convicção. Ela cedeu à chantagem daquele maldito. Isso se ainda não continua cedendo. Porque ultimamente essa mulher anda tão estranha. Eu acabei entrando numa paranoia tão grande que já cheguei a vigiá-la. Final de semana, principalmente quando ela desmarca comigo. Fico na esquina,
da casa dela só de olho no movimento. E quando a vejo saindo, coração vai na boca. E eu fico rezando a Deus para não ver nada que possa. Olha, só Deus sabe como eu tenho me sentido. Ainda não descobri nada, só que mesmo assim, não consigo pensar em outra coisa. Algo me diz que mais cedo ou mais tarde vou ver ou ouvir algo que vai destruir a esperança que ainda tenho de ficar com essa mulher. No fundo, o que eu deveria mesmo fazer era tirar o meu time de campo, me afastar dessa mulher o mais rápido possível. Meu Deus, além de casada, ainda tem esse maldito primo. Olha, não sei o que é pior, viu? Se a dúvida ou se é ter a certeza de uma vez por todas. Só Deus sabe como me sinto. Só de saber que ela se divide entre mim e o marido. E como se não bastasse, ainda esse terceiro, esse maldito, que para levar uma mulher para cama se presta a fazer uma chantagem. Meu Deus, como pode ter gente assim? O outro ainda é marido. Mas e esse primo desgraçado? Maldito. Olha, se eu descobrir, porque até agora é quase uma certeza, mas ainda não é uma certeza total. Mas se eu descobrir, com certeza absoluta, que eles estão me atraiçoando pelas costas, mesmo que ela tenha o argumento de que cedeu a chantagem para que o marido não saiba do caso dela comigo, olha, só Deus sabe do que eu sou capaz. O pior pode acontecer. Talvez não aconteça nada, porque, sabe, nessas horas, a gente às vezes tem uma reação completamente diferente daquela que imagina. Só que não sei não, viu? Eu ando tão desesperado, tão revoltado, que das 3 possibilidades, eu vou acabar escolhendo uma. Que Deus me perdoe, mas se algum dia eu vir com esses olhos que além do marido, ela anda se deitando com esse primo desgraçado chantagista, das 3 uma. Que Deus me perdoe, mas das 3 uma. Ou eu mato esse cara, ou eu mato essa mulher, ou acabo matando os dois.